Olá, olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, os que já almoçaram às 11 horas, os que ainda não almoçaram, ficam meu bom dia. Estamos aqui no cronograma na nossa maratona de live e a nossa convidada de hoje é a... Então, eu já acabei de fazer o convite aqui para ela e acredito que o assunto de hoje vai ser um assunto bem polêmico. Olá, Maria Tereza, tudo bom? Bom Bom dia. dia, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo Bom estar aqui ótimo. com vocês. Que ótimo, perfeito, Maria Tereza. Vamos esperar só mais um pouquinho, fazer uma abordagem. O pessoal tá entrando aqui, o Edirley lá de Florianópolis, aí um forte abraço, Edirley, o Adilan, agora o Obra com Prosa, Marília, um forte abraço, o Luan também está chegando aqui com a gente, um bom dia, tudo certinho. Então, o tema de hoje é um tema bem polêmico, né? Um tema que vai dar bastante bate-boca aí na internet, até porque a nossa dinâmica, né, dos melhores mais rápidos é fazer a apresentação da informação do modo mais técnico possível e nada mais do que uma engenheira especialista nesse assunto para nos ajudar, para trazer, para fazer, para entender um pouco mais, né, sobre esse assunto, sobre esse processo das abordagens das patologias em steel frame. Eu vou fazer um resumo antes da gente fazer a abordagem propriamente dito, enquanto as pessoas vão entrando, para que a gente possa entender muito bem a parte de conceituação no que tange a parte de patologias, né? Então, como a gente entende a patologia? Ela é muito assimilada a um termo próximo usado na medicina, ela está associada a uma doença, né? Então, é um processo, é uma doença que tende a atacar todo e qualquer tipo de construção, seja o processo construtivo civil lá da alvenaria, seja uma obra em madeira, seja uma obra pura e simplesmente em aço, mas toda e qualquer obra que não tem algum determinado procedimento, que alguma coisa acabou ficando para trás, essas obras são acometidas de uma doença, de uma patologia. As consequências desses processos de patologia, eles tendem a trazer, de modo geral, prejuízos financeiros, atrasos no cronograma, a insatisfação do cliente, é claro, em alguns casos mais graves, e aí eu digo, um caso bem grave, a gente pode estar também falando de desabamento, de evacuações. A partir do momento que tu tem um comprometimento estrutural da patologia na obra, então acaba se acontecendo uma série de outros problemas. Na construção civil, se a gente for acompanhar, a gente vai ver que existem inúmeros livros, matérias, pós-graduações, um monte de pessoa já trabalhando no processo da construção civil convencional, na alvenaria. E nós, né, do Steel Frame, a gente tem a oportunidade de conversar com a engenheira Maria Tereza, da Plaque Lux, ela que vem estudando isso já há bastante tempo, já vem detectando, já vem entendendo como esse processo está acontecendo e o que eu digo, né, desse processo de aprendizado? Acho que é a melhor coisa de todas, né? É a gente detectar o problema, criar esse debate, levar essa doença ao conhecimento de todas as pessoas, porque quem nos acompanha são montadores, são arquitetos, são engenheiros, então é através dessa curva de aprendizado, dessa aproximação com a doença que a gente pode correr e corrigir. Então, quanto mais a gente fizer isso, Maria Tereza, e essa dinâmica da Plaque Lux de estar sempre mantendo a informação muito viva, muito próxima, né, já que eles têm essa equipe de canteiro de obra, ela ajuda a gente a melhorar cada vez mais o sistema. Mas, agora, Maria Tereza, eu quero saber quem é a Maria Tereza. Fala para nós um pouco. Eu estou o tempo todo falando que tu é engenheira, mas eu quero ouvir de ti, Maria Tereza. Quem tu é?
Eu comecei há um tempão atrás, sou engenheira mecânica e trabalhei muito na área de processos, da indústria mecânica mesmo, e, de repente, percebi uma falta de diálogo entre a indústria e a área civil, a construção civil, no sentido de facilitar alguns processos de desenvolvimento de produto. E fui me aproximando da construção civil. E aí conheci o Light Steel Frame, foi uma paixão imediata. Isso já faz mais de 30 anos, comecei fora do Brasil e fui me aproximando cada vez mais. E a formação dentro de uma área de engenharia industrial é muito interessante para nosso Light Steel Frame, porque aquela visão de processo, atender padrões de execução, procedimentos de execução, é muito forte para a gente. Né? E isso nós estamos, aos poucos, passando para a construção civil, para a engenharia civil, através de sistemas construtivos, não só o Light Steel Frame, como outros tantos. Não necessariamente de vedações, mas sistemas elétricos mais inteligentes, sistemas de distribuição de água e de esgoto mais inteligentes dentro da obra. Então, eu comecei por aí e segui meu caminho. Hoje, trabalho também como consultora, é o caso do trabalho que eu venho fazendo junto com a Blacklux. Eles têm esse interesse muito grande em atender o mercado. Isso é louvável lá na indústria, não simplesmente vender um produto, mas atender o mercado. Então, eu trabalho com eles na área técnica e trabalho também na área de perícia técnica com patologias, infelizmente, que vem surgindo aqui já nesse nosso custo mercado de construção civil a seco. Mas eu acho que vale a pena pontuar sempre, né, dessa preocupação da Blacklux em ela fazer esse mapeamento, essa identificação. Isso é muito interessante, porque isso melhora muito a nossa curva de aprendizagem, né? Então, a gente observa dentro do processo construtivo, no caso da construção civil, em que a gente veja uma série de documentações espalhadas por tudo quanto é canto. Eu tenho um pouco de documentação sobre isso, um pouco de documentação daquilo. Isso vira um processo tão grande, né? E aí eu vejo que a Blacklux, ela tem esse cuidado e ela tanto mantém o Luan, mantém todas as pessoas, que eu falo do Luan porque eu tenho mais proximidade com ele, mas tem todos os outros profissionais técnicos, nessa visão de acompanhamento, né? Nessa visão de acompanhamento e monitoramento, né? Então, eu vejo isso como uma iniciativa muito positiva, porque a curva de aprendizado acaba sendo muito mais sadia, né? Ela é benéfica, na verdade. Mas, como a gente está aqui para falar das patologias, e é claro que essa conversa vai dar uma polêmica, mas é bom porque isso tem que ser falado, e assim, sábio até em outros congressos, em outros debates e outras coisas assim, todo mundo quer pintar só o que é lindo do steel frame, que é lindo, que é maravilhoso, que é rápido, que é isso, que é aquilo, mas tem o pontinho que tem que ser exposto, tem que ser falado. E quanto mais a gente fala, mais a gente conscientiza o mercado. Porque a gente tem que ser claro e transparente. Porque a gente também encontra execuções que não são equivalentes ao sistema. E tu que está bem próxima disso, acho que tu consegue falar um pouco mais para nós desses problemas que estão acontecendo no sistema. O assunto é tão vasto, vamos tentar aqui jogar alguns pontos. Mas antes eu queria só voltar um pouquinho à disposição dos fabricantes em colocar profissionais no mercado que ajudem a, principalmente, projetar
e iniciar uma obra, montar de acordo com o projeto, isso é importante. Tá? E é isso que a Plaquenix quer fazer. Ela não quer só ir lá ajudar na hora que deu uma patologia, tentar resolver. Não, vamos começar direitinho. Vamos projetar certo. Então, basicamente, hoje a gente enxerga os problemas do light steel frame, que são muito parecidos com qualquer outro sistema construtivo. Se não forem bem executados, se não forem bem calculados, o usuário daquela edificação terá problemas, terá patologias. E o que você já comentou, como até a ruína, a queda da edificação. Então, aonde que a gente tem atuado bastante? Quando você nota uma patologia no light steel frame, o que você vê é no lado externo da edificação. É a placa? É o revestimento? É a junta? Não, não é necessariamente. Tá, mas aí, Maria Tereza, todo mundo diz quando olha, a primeira coisa que olha, quem apresenta os primeiros sintomas são a placa. A placa tá rachada, a placa está se movimentando. E isso é muito importante, sabe, Maria Tereza? Tu comentar, e eu acho que isso é muito importante mesmo, que a gente está falando de que quando aparece na placa, na verdade, a doença ela está um pouquinho mais profunda, né, Maria Tereza? Eu brinco que a placa é a nossa febre. Quer dizer, quando você tem uma febre alta, o problema não é a febre, é o que está causando a febre. A placa é isso. A chapa e o revestimento atuam dessa maneira. Claro que pode existir uma falha provocada pelo plaqueamento, pelo revestimento. Então, vamos começar por elas, que são as mais importantes. A falha provocada por um problema de linha de produção ocorre em qualquer fabricação. A indústria automobilística faz recall a toda hora de carros que saem com problema. Ok, muito bem. Levanta-se aquilo e se corrige. Ótimo. A falha é ocasionada por uma mistura da massa de revestimento em desacordo com o recomendado. Isso acontece. O revestimento vai ter problema. A falha que acontece devido à chapa e revestimento em função do espaço de parafuso ou de estrutura não correto. De novo, isso acontece. Por mais que esteja em projeto, alguém naquela hora deixa de colocar uma linha de parafusos. É suficiente para provocar um deslocamento e você ter uma soltar. Isso tudo é muito simples, isso tudo é muito fácil de corrigir e resolver. Veja só, Maria Tereza, nós estamos falando de coisas muito básicas. Parece ser um absurdo. Nós estamos falando do básico do básico. Nós estamos falando de uma quantidade de parafuso abaixo da especificação do fabricante ou sequer o parafuso correto que o fabricante especificou. Bom, esse aí já é pior. Nós estamos falando de coisas muito básicas, em que o fabricante estipula a dosagem da quantidade do material a ser aplicado e isso acaba não acontecendo. E aí uma série de coisas que... Nós estamos falando de coisas muito básicas, é isso, Maria Tereza? Nesse primeiro momento da nossa conversa. Mas o objetivo foi começar exatamente pela coisa básica, para entender como, não que seja fácil introduzir uma patologia no nosso sistema, mas não deve ser ignorada o procedimento de montagem, o projeto de execução. Isso é muito importante. Um carro está sendo montado numa linha de montagem, imagina ali se um funcionário resolve, não acho que é um robô, mas se ele resolvesse não pôr determinado parafuso, determinada conexão, teria um problema, não resta dúvida. Então, a fase humana é importante. Claro que na construção convencional isso também aparece, mas isso é perdoado. Admite-se que aquilo é o sistema e é assim mesmo que funciona. O que é um grande erro. Não é. Tem que ser perfeito, tem que ser bem executado. Hoje, a gente forma o profissional para o light steel frame com muita seriedade, como se formava o mestre de obras lá atrás, porque também isso está sendo negligenciado pela construção convencional.
Então, só para entender um pouquinho, situar um pouco aí nesse universo simples. Mas daí a gente pode ir para o mais complexo. Qualquer edificação que se apoiar sobre uma base não bem calculada e um terreno não bem estudado vai ter problema. É natural. A Tá. vantagem do Light... Maria Tereza, deixa eu te interromper aqui, porque isso é muito importante, né? Esse negócio da parte do apoio das obras de steel frame no tal do radier. Se vende-se algo, não, porque é tudo muito levinho, que é tudo muito simples, e eu vou lá, corto o terreno, faço um radier de 10 e tá tudo ok. E já coloco a casa em cima. Tá tudo perfeito, isso não vai apresentar, isso não precisa fazer sondagem, não, porque a obra de steel frame é tudo simples, é tudo facinho. E é mesmo, mas esse radier tem que ser calculado, esse terreno tem que ser conhecido. Eu não sei se esse terreno é suficientemente compactado para receber uma carga, por mais leve que seja. Eu não sei se o escoamento de águas ali nesse terreno vai estar de acordo. Enfim, é muito simples, mas tem que ter um procedimento. Eu não sei dessa forma. Até porque se abre mão do princípio muito básico da construção e que está sendo, que as pessoas não estão entendendo. Não existe obra no planeta Terra que não recalca. Claro. Por mais leve que seja uma estrutura de steel frame, ela vai recalcar. Hein? Não existe uma obra no planeta que não recalque. Não, eu fiz uma obra sobre uma rocha. Calma. Vamos voltar para o mundo real, porque não é todo mundo que mora sobre uma rocha. Então, nós estamos falando de erros básicos, correto, Maria Tereza? Nós estamos falando sequer de uma checagem da capacidade de resistência do solo. Nós estamos falando sequer de um dimensionamento correto de uma fundação rasa. Disso que a gente está falando. É muito básico isso. E, na verdade, o que acontece com o light steel frame? Exatamente por ele ser leve, ele vai ter condição de trabalhar bem, se a base for boa, trabalhar bem com essas movimentações, com esses recalques e tudo. Por quê? Exatamente por conseguir absorver e distribuir as tensões que qualquer edificação recebe. Por isso que o sistema tem tanto sucesso em países sujeitos a terremotos. Porque ele é flexível, ele não é duro. A placa não pode ser dura, a chapa não pode ser dura, a estrutura não é dura, é rígida. Ela não é toda travada, ela é contraventada. Então, você vê, o espetáculo do sistema está nisso e, se calcular erroneamente uma base, você destrói tudo, mas você destruiria qualquer edificação sobre ela. Não é? Então, o fato de ser uma base leve, fácil de projetar, fácil de executar, não significa que ela tem que ser negligenciada. Ela tem que ser calculada. Então, começando bem do básico. E é tão legal tudo isso, é tão bom, que eu posso pôr numa zona sísmica e nossa construção em light steel frame vai suportar altos índices de terremoto, de abalo. Tanto que o sucesso no Chile, que é o país que há mais tempo faz light steel frame na América Latina, o sucesso do sistema no Chile se deve à infelicidade da área onde eles estão localizados, sujeita a terremotos. Então, você vê que coisa. Nós temos a felicidade de morar num país que não está sujeito a nada disso. Acho que talvez por isso que o nosso desenvolvimento se tornou um pouquinho lento, né? Então, acaba ficando... devido à nossa qualidade, né, a gente não tem sismo, nós não temos furacões, nós não temos neve, isso acaba exigindo menos das nossas engenharias. Isso quer dizer, qualquer um vai e faz e fica em pé e está tudo bom, está tudo resolvido. Tá, mas Hugo... Ninguém culpa ninguém também. Ninguém culpa ninguém. Mas deixa eu responder para o Hugo aqui. O ideal é um radier no mínimo de 15 centímetros de espessura. Não, a resposta é não. O ideal é entender o solo, para que aconteça o dimensionamento. Então, vamos lá, Maria Tereza, desculpa te interromper. Exatamente. Tá? Ideal é entender, pode ser que um de 15 dê, pode ser que não.
Né? Aí depois a gente passa para a estrutura. A estrutura em si, ela segue especificações bastante adequadas em termos de resistência à corrosão, em termos de qualidade do aço e do processo do qual esse aço é produzido, esse perfil é produzido. Isso altera. Se tem um processo de fabricação dos perfis um pouco desatento ou fora de um ambiente industrial, eu vou ter rompimento da camada que protege esse aço base. E eu vou ter oxidação normal também, mas não pode acontecer no sistema. Então, eu tenho que comprar um perfil certificado para light to frame. Pronto, ele vai ter o processo de fabricação correto e a matéria-prima correta. Então, ponto número 1. O projeto vai ser calculado com aquele perfil. A espessura dele, a alma dele. Tá, Maria Tereza, espera, eu não estou entendendo. Espera, não estou entendendo. Então, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não boto a cada 400 e saio subindo? Não é assim, Maria Tereza? Se o seu perfil for um perfil certificado, se a sua edificação estiver num terreno compactado, e for uma edificação de um andar, ou de 2 no máximo, até pode. Você pode, mas você tem que ter os cuidados todos antes disso, do bom radier, bem projetado, e dos perfis certificados. Então, você até pode. Mas o ideal é você não fazer... E também, de novo, é a beleza do sistema. Eu vou pôr o tamanho do perfil que eu preciso para aquele projeto, eu não vou desperdiçar. Tudo bem, 90 é o mínimo, mas de repente, então eu vou fazer tudo com 150 milímetros de alma que eu estou segura. Para que esse desperdício? Não, não pode. Então vamos calcular, onde precisa 150, 200, terá. Onde precisa 90, terá. Essa é a beleza. Onde eu preciso mais isolamento acústico, eu vou pôr. Onde eu preciso mais isolamento de fogo, eu vou pôr. Eu não faço uma casa inteira igual, onde a lavanderia tem o mesmo desempenho que o quarto. Certo? É isso que tem que ser visto. E claro que nós vamos introduzir desempenho onde for necessário. Então, não é tudo igual. Pode ter uma obra que precise dos perfis a cada 300, porque está numa zona de ventos muito fortes. Por que não? Não é? E por que não fazer? Vamos fazer. Você vê, é projeto, respeitar o projeto. Então, partimos do princípio que eu já tenho um bom radier, que eu tenho uma boa estrutura. Eu já escolhi o fechamento. Quando eu começo a projetar, eu já tenho que saber os materiais que eu vou pôr, inclusive o acabamento que eu vou pôr na minha parede, o acabamento final. Porque tudo isso influencia. Eu não posso começar a projetar para uma massa fina. Tá, Maria Tereza. Então, nós temos um problema cultural aqui envolvido. Porque desde quando eu cheguei em terras brasílias, uma coisa que eu tenho observado, em que se tem esse hábito muito da alvenaria convencional, levanta a casa e aí depois sai se decidindo qual é a porta, qual é a janela, qual é o tipo de cerâmica, qual é o forro, qual é o tipo de pintura, se eu vou colocar pedra pelo lado de fora, se eu vou, lá, lá, lá. Não se tem isso definido na hora da contratação do objeto. E aí, o que acontece quando não por que o Brasil? Porque nós temos esse hábito. Porque a gente está construindo um sistema superdimensionado. A alvenaria convencional é superdimensionada. Ela é um desperdício total, sem dizer do desperdício de desgaste da construção. Todo quebra-quebra e tem patologias da mesma forma, mas ela é superdimensionada. Então, ela é errada. Se eu puser pedra, ela aguenta. Se eu puser pintura, ela aguenta. Mas que desperdício, né? Numa hora que a gente se diz sustentável. Não é? Ele nasce com tudo conceituado. É porque beira a insanidade, né? Veja só, o cara constrói uma parede toda em alvenaria, ainda não definiu. Eu não estou dizendo que na alvenaria não é possível se definir. Muito pelo contrário, qualquer obra é possível se definir. Mas, quando a gente vai para um steel frame e essas informações não estão claras,
aí a gente começa a ter um problema, porque a gente parte de um conceito industrial. Então, as definições devem de antecipar a execução, por conta Sim. do tempo que isso acaba acontecendo, né? Exato. Você vai comprar a sua Ferrari, vai querer fazer um rally no sertão? Não, ela vai ser horrível, um péssimo produto. Claro, porque você tem que definir para o que você quer aquilo. Claro que permite. Ah, eu quis isso, agora eu quero revestir com uma cerâmica. Ok, existe uma liberdade para uma reforma, não é assim tão rígido. Porém, se eu projetei para isso, vou pôr uma pedra pesada ali, porque eu adoro a pedra com 25 milímetros de espessura, não, calma, precisa ter projetado. É isso. Ah, então, ter tudo pré-definido é importante. Já saber agora as aberturas de janela, aonde eu vou ter as instalações. Eu não posso improvisar em obra. Não existe improviso. Não existe improviso em linha de produção. De nenhuma linha de produção. Então, não vou deixar a cargo de quem está no campo tomar a decisão aonde ele vai passar o tubo. Não. Porque isso perde a razão da natureza da industrialização de um canteiro de obra. Sim. Perde a natureza da razão da industrialização de uma obra em steel frame. Porque se eu estou permitindo que quem está no canteiro está executando, está tomando a decisão, está quebrando, está desmontando, nós estamos tentando construir com alvenaria, estamos com a cabeça da alvenaria tentando construir no steel frame. E não dá certo. Não pode dar certo, como não daria com nada. Não, então eu vou construir no meu quintal, no meu carro de quintal, aí está do meu jeito. Mas eu não vou ter garantia de ninguém. Não é? Se eu não fizer a revisão do meu carro, eu tenho garantia do montador. As nossas revendedoras, as nossas fábricas são montadoras. Nós somos montadores de light steel frame. É isso que a gente tem que deixar claro. Não, eu já escolhi a chave que eu vou usar. E dentro dessa escolha da chave, eu já trago todos os componentes junto com ela. O parafuso que o fabricante dessa chave indica, a argamassa que ele indica, o procedimento de tratamento de juntas que ele estabelece. Eu respeito isso. Eu já escolhi esse material. Por qualquer motivo, no meio dessa obra, eu preciso trocar de material. Eu vou procurar uma outra chapa que tenha aquelas mesmas características de desempenho para que o meu projeto seja compatível. Pronto. Ok. Sem problema. Tem outra coisa que eu costumo falar. Eu posso fazer uma casa com papel como vedação. Ok? Com qualquer material, desde que eu saiba como tratá-lo. Eu vou fazer com papel, com madeira, a resistência de uma casa de alvenaria, eu faço, mas eu vou gastar muito dinheiro em muitas etapas de mão de obra para conseguir chegar lá. É só isso que difere. Veja como é simples. Então, se eu escolhi um sistema construtivo baseado num processo de produção de material de vedação, eu sigo com ele toda a minha obra. E sigo todas as orientações de projeto, que, por sua vez, estão seguindo as orientações dos fabricantes e das normas técnicas. Graças a Deus, a norma está quase saindo, a gente vai ter um pouquinho mais de alívio nisso. Tá? Então, vamos lá. Conseguir o projetista, quando ele pensa numa casa em light steel frame, ele se põe no lugar da água. Ele tem que entender se uma água vai entrar, por onde ela vai sair. Uma água pode entrar em qualquer jeito. Na convencional, ela entra, ela fica lá dentro, a gente nem percebe. Meses depois, você detecta uma mancha e você está com um vazamento ali fazendo aniversário. No light steel frame, até isso é positivo. Se houver uma água incrível, você percebe rapidamente. Rapidamente você vê um molhado, rapidamente você corrige aquilo, rapidamente você está livre daquele acidente. Então, o projeto vai contar com isso. O projetista tem que estar no lugar da água e entender aquilo. Se nenhuma etapa for pulada no projeto, essa edificação não vai ter nenhum problema com a entrada de água. Pode ter um vazamento interno? Pode, né? Livre disso. Rapidamente ele vai ser identificado e solucionado.
Outra coisa importante para evitar as patologias, de que forma eu vou carregar essa estrutura? Então, que momento eu ponho o meu telhado? Como deixo de pôr? Se as telhas atrasaram, é importante que eu feche o bloqueio ou não. Tentar entender isso, que cargas eu estou introduzindo. Porque as patologias, elas são resultado, elas são a febre de uma tensão que entrou no sistema, por qualquer ponto. Então, é isso que a gente precisa entender. Se eu estou provocando coisas aí, cortando as minhas etapas de construção, que pode acontecer no mapa, se você fizer isso, certamente você vai estar introduzindo tensões em momentos errados, sobrecarregando a estrutura em momentos não próprios, e essa tensão vai escoar por algum lugar. E ela vai estourar na junta da placa, ela vai no canto da janela ou da porta, é o caminho que ela vai achar, mais fácil. Mais uma vez, vamos culpar quem? Vamos culpar uma etapa de montagem que não foi compreendida e respeitada. Ela poderia ter sido postergada, claro, essas coisas ocorrem, mas então vamos tomar cuidado. Vamos falar com o engenheiro da obra para, olha, então aonde eu paro? O que eu deixo de fazer aqui? Simples assim. Se ele não souber, ele vai procurar o fabricante do sistema para se orientar. Então, você vê que nada acontece por acaso. Não existe o acaso. Tá? A própria condição de vento da região é importante. Ninguém dá muito importante para as nossas tabelas. E a norma brasileira de ventos, ela está muito desatualizada. Tem lugares que ela prevê vento máximo de 100, 120 km por hora, e a gente já sabe que está tendo 150, 180. Então, como eu não vou projetar para isso? Então, ok. Uma vez que surgiu a patologia, vamos agora entrar já na segunda parte. Como eu vou resolver? Entendendo da onde vem a atenção dentro do sistema. E aí sim, aí você precisa de um especialista acompanhando você para que você consiga neutralizar aquela causa. Eu posso tratar superficialmente uma trinca, ok? Mas isso não é o motivo, é igual dar o antitérmico para a febre. Ela baixa, daqui a pouco ela volta. A trinca vai fazer a mesma coisa. Eu posso pôr um material super anatomérico na fachada. Por que eu vou estar gastando tanto dinheiro? Não é? Aí você vê. A minha fachada, ela não pode receber muita coisa que fica fechada, porque ela precisa respirar. Ela não pode, ela é uma fachada que leva, que permite migração de vapor, o que é um benefício. A construção fica livre de condensações, ou de ficar muito quente, ou de ficar muito fria, porque ela é adequada. Então, eu não posso ficar pondo coisas nessa fachada, porque ela tem que ser impermeável. Não existe um sistema impermeável 100%. Não, ela não tem que ser impermeável. Ela tem que permitir que esse vapor passe e que essa água entre e escoe. Só isso. Quando você detecta tudo isso, você elimina essa causa e aí você consegue ter a construção com um desempenho bom por muitos anos. 50 anos? Se você fizer manutenção, sim. Com certeza. Mas essa é a terceira parte da manutenção. Então, eu estou tentando dar um panorama amplo, né, do processo. Perfeito. Não entrando no beabá, nessa patologia você faz isso, porque não é assim. Né? Saber a causa da patologia que é fundamental. Então, é mais ou menos esse processo. Aí eu sei que o pessoal está começando a perguntar, se a gente puder engatar alguma pergunta aí, bacana, para eu focar um pouco mais do que a turma quer ouvir. Não, mas vamos continuar falando, que eu estou aqui anotando as perguntas aqui, à medida que elas vão falando, e aí depois eu vou encaixando uma na outra. Continua, porque assim pelo menos a gente tem uma contextualização de como a doença começa. É muito importante entender a gente deve de entender o todo para depois a gente conseguir pontuar. Mas sim, eu estou anotando aqui, pode ficar tranquilo que depois eu vou perguntar. Não, porque eu fico falando, é um horror. Não, continua, por favor. Por favor, Maria Tereza, que é o que a gente quer saber. É justamente isso que a gente quer entender, o contexto inteiro de como a doença nasce, né?
Sem dúvida. Nós comentamos lá agora há pouco que, pelo Brasil ser um país tão abençoado em termos de clima ou catástrofes naturais, a gente acaba negligenciando muita coisa. A construção a seco, ela é importante nos países que têm calor extremo ou frio extremo, exatamente porque eles têm que passar meses dentro de uma casa com um aquecimento artificial, dando 20 graus lá dentro e lá fora, às vezes, 20 negativos. Por isso que eles desenvolveram tantos sistemas construtivos leves, porque eles conseguem, com os sistemas, vencer isso, impedir que esta casa tenha patologias do sistema convencional, de alvenaria com umidade, aquele mofo interno. O sistema permite essa respiração da parede e ele acaba economizando energia. O meu ar-condicionado, o meu trabalha mais tranquilo. Eu consigo incorporar isolante térmico para cada desafio. Nós ainda não temos um range muito grande de temperatura, estamos começando a ter já em algumas regiões do país. Então, quando nós começamos a descobrir tudo isso no nosso país e como melhorar e diminuir o consumo de energia da edificação, como sujeita a isso, a gente não tem saída a não ser usando o sistema construtivo leve. E agregando a ele o que foi necessário. Isolantes térmicos não só na cavidade do sistema. A cavidade do sistema é um presente que a construção ganha. Quando você pensa num hospital que precisa de tantas instalações de utilidades, você ganhar cavidades, isso é um prêmio. Então, o drywall e o light strip dão isso. Então, às vezes, o isolante não precisa estar necessariamente na cavidade, ele pode estar no lado externo da edificação, para não ocupar essa cavidade que é tão importante para a gente passar as atividades. Então, você vê, é tudo muito bem pensado, então não dá para improvisar o roteiro de obra. Eu ouvi uma vez um autor dizendo que a vida inteira ele tinha feito daquela forma, e que eu era muito chata. Aí eu perguntei quantos anos ele tinha. Ele tinha 22 anos. Eu falei, olha, só de sistema de light frame eu tenho mais do que a sua idade. Então, a sua vida inteira não é experiência para eu deixar você fazer nada nessa hora. Certo? É aí que a gente tem que parar. Para de criar, para de improvisar. Está tudo criado e feito. Né? Vamos respeitar o material. O nosso aço, eu tenho aço. Então, eu não vou encostar uma peça de alumínio nele, porque eu vou estar provocando uma pilha galvânica. Então, tem que entender que ele não pode fazer isso. Certo? Você vê como pouca coisa. É pouco, é seguir uma orientação, não querer inventar, não querer ser o salvador da pátria da solução. Então, né? É muito simples, mas é muito simples. E tem toda a chance de dar certo, tem 100% de chance de dar certo se você for fizer. Né? Mas nenhuma etapa pode ser esquecida. Na acústica, isso, vamos falar em coisas simples. Na acústica é assim mesmo, eu posso inventar uma parede de chumbo que vai suportar radiação, que vai suportar vazamento acústico e tal. Aí eu abro um vãozinho, um buraco de 3 centímetros de diâmetro. Eu acabei com aquele sistema. Eu já não tenho mais diâmetro. Você vê? E aí todo mundo aceita. Sim, entende. O sistema é isso. Sabe, Maria Tereza, a gente fala de algo que nos é tão comum, né? Que nos é tão simples, e a gente fala, e eu tive a oportunidade de conversar com o Luan da Placlux, e eu sempre falo para ele, sistema. A partir do momento que a gente se propõe a montar, a construir, a fazer algo, você tem um sistema todo pronto, um sistema inteiro construído, um fabricante inteiro que desenvolveu todo um processo tecnológico, e que isso é negligenciado no canteiro de obra. Eu já escutei
assim, uns absurdos, assim. Ah, porque eu coloquei mais meio saco de argamassa C3 junto no base coat, porque ele fica melhor, ele dá mais pega, ele fica, né, fica mais fácil para mim aplicar o base coat na fachada inteira. Então, veja só, o produto já chega pronto, já chega, né, os parafusos já são todos especificados, o sistema inteiro, como o próprio Luan está comentando, o sistema inteiro é testado. E não se pode se dar o direito de ficar criando, até porque eu digo que o montador lá na obra, que o instalador, que o engenheiro, ele não tem formação em química para poder analisar que aquela composição dele está dando certo. Olha só, eu faço alguns comentários porque eu tenho pós-graduação em materiais, mas quando eu não me dou o direito de fazer mistura química em canteiro de obra, eu tenho uma amiga minha que é engenheira química que eu ligo e pergunto, olha, estou com um problema aqui na composição dos materiais, isso, aquilo, como eu faço isso? Ela não me responde na hora, ela diz assim, ó, me dá um tempinho que eu preciso pensar aqui o que está acontecendo. Uma especialista na área de química, imagina, isso é feito sem critério nenhum, sem modo nenhum, e aí a gente começa a administrar, e hoje eu digo que boa parte do processo patológico, que até então eu vou falar de um processo mais antigo, que por si só ele tinha umas placas que retraíam, tinha umas tantas coisas que ainda demandavam de uns procedimentos assim, não tão tecnológicos. Eu posso dizer assim, que a partir da última década, a evolução dos sistemas de tratamento de junta, os 5 últimos anos mesmo, os sistemas de tratamento de junta, eles resolveram muita coisa. Então, eu vejo muito erro que nasce, claro, de um processo de acomodação, que acomodou lá um radier que acabou sendo montado sem critério nenhum, um projeto que foi montado sem critério nenhum, e que aí a gente tem um conjunto de faixas, de placas se movimentando por uma sequência de processos patológicos que nasceram a partir do momento que se abriu mão de algum determinado procedimento. E é claro que o resultado, né, conforme a gente está falando, é sempre na placa, né? Sempre a culpada é a placa, né? É o que está na frente da gente, né? É o que a gente vê, né? Então, é isso. Realmente, a falta de respeito às especificações é muito grave. Não deve ocorrer nunca, 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 nunca. E, na verdade, quando começou a ser executado no Brasil, o próprio drywall, atrás, ele sofreu muito com a falta de respeito a essas especificações. Agora, todos tomaram consciência, e eu nem acho. A gente até fala, o sistema de tratamento de junta evoluíram, sim. Mas não é só ele. Aprendeu-se melhor a complementar a edificação. Né? Eu acho que aprendeu-se a usar a espessura correta do perfil, o parafuso adequado, o potenciamento. Então, hoje a gente exige menos da junta também. Você vê como é interessante, né? A dinâmica do sistema. E aí, quando eu analiso, às vezes, uma patologia, infelizmente, no aspecto judicial, as pessoas estão brigando, né? O fornecedor do serviço é o contratante. E, na maioria das vezes, a responsabilidade é dos dois. Sabe? Não é só do contratador, não só do fornecedor. O que contrata tem que saber contratar no sentido de respeitar o trabalho profissional, não buscar um preço baixo. Não é? Eu acho aqui tu fala uma coisa assim muito importante, sabe, Maria Tereza? E assim, uma coisa que eu, nesses grupos assim de WhatsApp que eu acompanho, grupo de montador, tudo, o que acontece? O que aconteceu? Assim, o que eu tenho visto, né? O cara diz, eu vou construir a minha casa em steel frame. Ele diz, vou construir a minha casa em steel frame.
Aí, do nada, ele... Ah, não, vou contratar mão de obra para uma determinada etapa, contrata mão de obra para determinada outra etapa. Até aí não estou Pode criando... até ser, mas tem que conhecer bem. E aí não sabe, por exemplo, a partir do momento quando ele contrata o cara do ar-condicionado e contrata o cara da hidráulica, o cara do ar-condicionado sequer alguma vez na vida dele viu uma obra de steel frame ou de drywall, ele não conhece nenhuma obra de steel frame, nenhuma obra de drywall, o cara da hidráulica não faz a menor ideia, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ali, que ele acabou chegando. Ah, não, porque eu quero fechar a obra. Eu não culpo tanto ele, eu culpo mais de quem está contratando por não conseguir identificar esses profissionais. E num dado momento, ele escolhe fazer uma salada com o sistema, à procura do menor preço possível para fazer a composição da fachada. Do que está acontecendo nos componentes da fachada. Então, ele compra a placa de um, ele compra a tela de outro, ele compra o sistema de fazer o tratamento de outro, e ele quer acreditar que isso tudo vai dar certo no final. E aí contrata uma mão de obra que sequer sabe o que consegue entender um ciclo do que é um basic coat, e ele está acreditando que isso vai dar certo. Por quê? Porque ele faz isso na alvenaria. Essa é a experiência que ele tem da alvenaria. Não, ele faz, e depois ele quebra 500 vezes a alvenaria, ele joga fora um monte de entulho, compra mais material. Não é? A gente não, nós não podemos. O material que vai para a obra vai certo. É aquele material. Então, eu concordo com você. Criar um Frankenstein não resolve nada. E esse barato sai caro depois. Essa conta, né? Então, quando tu chama, né, pro protagonismo da patologia, o cliente também, quer dizer, isso tem que ser muito bem compartilhado, isso tem que ser muito bem entendido, porque, assim, uma coisa assim que eu sempre comento, né? Ele é capaz, ele não quer pagar o valor da mão de obra. Eu vou criar um mundo aqui. Uma mão de obra fez uma oferta para ele de R$ 15 a hora da mão de obra. Aí o cara lá, não, porque eu faço esse mesmo serviço por R$ 5 a mão de obra. Ele é capaz de falar, não, eu vou contratar esse cara, mas na hora de contratar o advogado, ele vai contratar o advogado mais caro. E ele vai perder, porque também a correção daquele problema vai custar caríssimo. Sim. Não é isso acaba... É um processo, esse atrito, essa confusão toda, isso acontece também na construção civil, né? Isso é comum que aconteça na parte da construção civil, e isso hoje abarrota qualquer fórum, de qualquer lugar, e a gente observa isso, esses atritos dessa falha de procedimento, dessa falha de comprometimento de todas as etapas envolvidas. E aqui, eu digo assim, que nunca na história, olha eu aqui, nunca na história da engenharia, o protagonismo da construção teve mais próximo do engenheiro e do arquiteto. Porque a partir do momento em que o engenheiro e o arquiteto tomam conhecimento do sistema, que é um processo industrializado, todo normatizado, parametrizado, e ele toma para si um sistema em que ele pode ter o controle de todas as etapas, ele acaba resolvendo uma série de problemas que até então estavam distantes dele, que ele dependia do pedreiro para fazer a mistura do cálcio-cimento, que ele dependia do índice de umidade do tijolo, que ele dependia de uma série, que era um processo muito lento, que era um processo todo muito demorado e que ele não conseguia acompanhar o time da obra. Isso, na construção industrializada, mudou-se integralmente isso, em que esse protagonismo pode ser assumido através do controle no projeto.
Então, ele está lá na interface do projeto, entendendo todas as etapas, entendendo toda a parte do planejamento e cuidando de todos esses processos, sabe? É exatamente isso. Porque vai dizer, mas um arquiteto cobra caro, um engenheiro cobra caro. Não, não cobra caro, isso fica barato. Um bom projeto é barato. Ele se torna barato por todo o benefício que ele traz, não é? Mas a gente realmente negligencia isso. Não respeita o profissional como a gente respeita o bom mecânico, né? Como a gente respeita o bom médico. Né? Por que não o bom arquiteto, o bom engenheiro? Você comentou algo que é a essência de tudo isso. Né? O entendimento do que você está comprando, o valor que aquilo tem. Então, respeite seu dinheiro, respeite seu investimento. Até porque, Maria Tereza, assim, esse comparativo entre um carro e uma casa, isso é muito evidente porque nós construímos casas, construímos obras que valem muito mais do que uma Ferrari. Sim. E ela é tratada como se valesse menos, sabe? Valores de obra na casa de 3, 4 milhões de reais, isso faz parte do dia a dia das obras, de qualquer obra. Uma obra de 3 milhões, de 4 milhões, né? E um carro de 3 milhões, de 4... Eu queria que a pessoa entendesse que pega um carro de 1 milhão de reais e bota em qualquer mecânica. Ok, está aí o desafio, então. E por que na hora de se construir uma casa de 1 milhão, de 100 mil, vamos falar de uma casa de 100 mil, ele não paga 2 mil em uma supervisão. Por que não paga, né, por um processo correto, para que a gente consiga resolver o problema do processo patológico, da doença da obra? Porque se uma obra começa sem projeto, sem planejamento, um projeto de uma obra frame, um entendimento do protagonismo, né? Por isso que eu volto a dizer, dos engenheiros e dos arquitetos nunca tiveram tão próximos quanto é agora, né? Quanto essa parte em que a indústria está na frente do processo e precisa entender todas as etapas, né? Então, por que a gente tem que sair correndo, brigando judicialmente, correndo atrás de problemas patológicos, se a gente consegue evitar eles com a informação? Por quê? A informação nunca esteve tão disponível quanto está agora. Um fabricante de placa, e de modo geral, e eu vejo, e aí fica o mérito mesmo para a própria Placlux, que dispõe toda uma equipe técnica para auxiliar, para acompanhar, para tirar dúvida, as indústrias de aço e de projeto sempre dispostas a monitorar, a acompanhar, todo mundo quer, existe uma força, uma energia muito grande para que isso dê certo e que não tenha essa lacuna do achismo, né? Quer dizer, a gente está na melhor de todas as viradas, que é poder ter o controle todo do processo. E, no entanto, a gente está de novo, o pessoal está de novo interpretando que é alvenaria. Exato. Que medo, né, de mudar, de sair disso. E não precisa temer, porque, na verdade, até todos os fabricantes estão com esse mesmo interesse em ajudar, em colaborar para que nasça correto isso. Não existe negligência de nenhuma parte. Não. Isso está sendo muito bom. Os fabricantes estão se unindo. Dentro desse processo de democratização da informação, e aí agora, né, já que a gente já está na reta final, a gente só tem mais 7 minutos para a gente falar, dentro desse processo de democratização da informação, essa é a proposta dos melhores e mais rápidos. A gente não tem o interesse de falar só da placa, Não, nós vamos montar algo da base, da fundação, e a gente vai levar até em cima, até a coberta, até a cobertura, para que as pessoas tenham acesso à informação completa do sistema inteiro. E quando a gente tem uma empresa como a Placlux juntas dentro desse processo, em que a gente vai executar essa tarefa lá nos melhores e mais rápidos, e não somente ela,
a gente vai falar das fundações, a gente vai falar de toda a parte hidráulica, da parte do ar-condicionado, do sistema de gás, a gente vai falar dos sistemas de revestimentos internos e externos, a gente vai falar da última camada, junto com a granilita, para que a gente consiga resolver toda essa parte do desempenho acústico e do desempenho térmico das edificações, para que os profissionais envolvidos entendam que tem todo um processo de democratização da informação de um modo muito correto. Então, nós estamos juntando bastante material técnico, né? Olha só, a apostila, que bom! Um caderno técnico, muita informação, para que as pessoas entendam que a Placlux vai estar lá, a Granilita vai estar lá, a Auge vai estar lá, a Decorlite vai estar lá, sempre com os profissionais técnicos, para que tire a dúvida exata no momento e que isso não vire algo que, eu ouvi dizer que é assim que se faz. Não, não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Que bom então, poder trabalhar com um grupo assim. Então, Maria Tereza, tu tens os teus minutos agora para fazer as tuas considerações finais, já que o tempo está nos cobrando mais uns minutinhos. Vamos lá, Maria Tereza. Que peninha. É sempre gostoso estar conversando. Isso, há uns anos atrás, era uma conversa muito isolada. Felizmente, está ganhando vento com as redes todas que a gente tem de comunicação. Vamos usá-las, vamos buscar informação, vamos verificar a informação, né? Existe o fake information também. E vamos nos apoiar todos, toda a cadeia. Não existem concorrentes, não existem inimigos. Nós todos nos apoiamos, né? E compartilhamos. Eu acho que isso é o principal. Se a gente estiver unido, não vai ter patologia nenhuma. E eu vou perder toda a minha parte de perícia técnica, mas com muita alegria. Maria Tereza, essa conversa que a gente está tendo, depois ela vai ser disponibilizada nas outras mídias sociais e a gente vai continuar ecoando essa nossa conversa e dentro dessa dinâmica de democratização do conhecimento, eu gostaria de aproveitar e te convidar para as próximas lives, e elas serão, vamos ter mais lives e mais informações para todo mundo, acessível a todas as pessoas. O teu Insta está por aqui, o Insta da Placlux, que ela é muito, né, focada em desenvolver e manter o suporte, porque eu volto a dizer, o nosso maior concorrente é a desinformação, porque a partir do momento que as pessoas têm o poder da informação, as pessoas vão conseguir entender o sistema. Quando se entende o sistema, tudo fica mais fácil. Então, as pessoas que estão nos assistindo, essa dinâmica de conversa, de apresentação de soluções, de problemas, ela é a dinâmica dos melhores mais rápidos o tempo todo. Uma conversa sempre muito suave, muito técnica, muito objetiva, sempre com profissionais de altíssimo nível, como a Maria Tereza, e eu agradeço muito. E eu sei que tu vai estar lá com a gente, as pessoas vão poder estar conversando, te acessando, perguntando, Maria Tereza, estou com uma dúvida, estou isso, aquilo. Então, vai ter o pessoal da Granilita, vai estar com o pessoal da Decorlite também, o pessoal da Auge também conversando, democratizando as informações. Claro, isso vai ser muito saudável. Com certeza, com certeza. Será muito prazeroso a todos que estarão lá, mas o meu convite para a próxima live, nós vamos fazer mais, e esse é o propósito disso, mais vezes até o ano. É uma satisfação enorme para nós podermos estar compartilhando, dividindo conhecimento com uma pessoa com conhecimento tão profundo como é esse teu conhecimento em obras. Um forte abraço. É benefício da estrada andada já. Obrigada, gente. E aí a gente pode estar particularizando um pouco e citando casos mais específicos para não ficar... Vamos sim. Vamos fazer isso, vamos particularizar para que as pessoas entendam mais. Mas para que as pessoas entendam que nós somos um time e que é um time muito grande. Tá? E que a gente está preocupado, sim,
com todas as etapas. Nós não negligenciamos nenhuma etapa. Um forte abraço a todos vocês, Maria Obrigada, Tereza. abraço, pessoal, obrigada. Um beijão para Tchau. ti. Tchau. Um beijão.